Quantas vezes você já deixou de viver ou fazer alguma coisa por achar que não estava 100% pronta ou não estava com tempo suficiente para fazer aquela coisa que você se propôs? Pois é, mas tem uma forma da gente driblar isso e é neurociência, um assunto que eu amo trazer para vocês, que basicamente é a regra dos 2 minutos. Para você, se você talvez caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, esse vídeo é o episódio 12 do desafio 90 dias criando uma nova eu, do caos ao propósito. Um desafio onde eu coloquei algumas metas e objetivos para que eu possa cumprir em 90 dias. E eu vim percebendo que eu realmente procrastino algumas coisas por achar que eu levo tempo demais para fazer. Quando na verdade eu levo tempo demais pensando, não fazendo o que eu realmente deveria fazer. Porque nosso cérebro é assim, né? Passou ali sei lá, 10 segundos, 30 segundos, nosso cérebro já começa a arranjar mil e uma desculpas. E aí a gente fica debatendo com a nossa própria mente, ao invés de estar fazendo o que a gente deveria fazer, né? Pois é. Então, se você quer saber mais sobre isso, sobre alcançar metas, objetivo, desenvolvimento pessoal e espiritual, porque eu falo sobre isso aqui no canal também, já se inscreve aqui. Toda segunda e quinta-feira saem vídeos novos às 18 horas. Então hoje eu quero falar para vocês sobre essa regrinha dos 2 minutos, para você parar de procrastinar, de ficar pensando no que fazer e de fato ir fazer. E quero também falar sobre o meu progresso aí nessa última semana, tá? Nessa última semana que passou, né? Porque assim, faltam apenas essa semana e semana que vem pra gente acabar o desafio. Pois é. Então, vamos embora pro vídeo. Eu quero primeiro falar sobre essa regrinha dos 2 minutos. Porque eu percebi realmente que eu tava procrastinando muito, eu tava pensando muito no que fazer, como fazer, não estou pronta, vai demorar muito tempo e aí eu acabava fazendo o quê? Nada. E para você que me acompanha aqui no canal há um tempinho, você sabe que eu gosto muito de estudar sobre neurociência, sobre essa questão do porquê o cérebro procrastina, de como que o cérebro funciona. E eu me deparei com essa regra de 2 minutos e eu fiz o quê? Uma colinha aqui para falar para vocês como que funciona e como que você pode aplicar no dia a dia. Ela tem basicamente duas aplicações. Uma aplicação para tarefas que demandam 2 minutos e outra para tarefas que levam mais de 2 minutos, mas que você vai falar para o teu cérebro que é só 2 minutinhos dela. Então, por exemplo, a tarefa então que você fica adiando, que daí vai acumulando um monte de coisa, que cada coisa levaria 2 minutinhos para fazer. Por exemplo, responder uma mensagem, você fica adiando, mas leva menos de 2 minutos. Dependendo da mensagem, né? Porque se é um áudio de 5 minutos, aí eu também não te garanto. Lavar uma caneca, guardar uma peça de roupa no guarda-roupa, anotar uma ideia de conteúdo que você teve para gravar, isso demanda menos de 2 minutos. Então, tudo que demanda menos de 2 minutos, você vai e faz agora. Para de ficar adiando. Para de ficar procrastinando. E outra aplicação dessa regra dos 2 minutos é para você começar algo maior sem travar. Por exemplo, eu quero me arrumar, mas aí você fala, eu só vou passar uma máscara de cílios para me sentir melhor. Olha só, aí quando você tá lá passando a máscara de cílios, você fala, só um corretivo, sabe? E aí vai, só um batonzinho hidratante labial da Nivea, que é o meu preferido. Nivea me patrocina? Nem devem saber quem eu sou, mas gente, eu amo o hidratante labial da Nivea, só deixei aí, né? Uma informação irrelevante. Outra coisa, você quer ler um livro, mas aí você pensa, meu Deus, aí eu vou ter que ler o capítulo inteiro? Não, fala pro teu cérebro que é só o primeiro parágrafo. Eu quero ler a Bíblia hoje. Mas um capítulo é muito comprido. Vou só ler um versículo. Viu? Entendeu o negócio da coisa? Então, por que essa técnica funciona? Porque começar é sempre mais difícil. E eu não poderia concordar mais com essa frase, porque realmente, sabe, quando a gente começa algo, continuar vira algo natural. O difícil mesmo é sair da inércia, o difícil mesmo é começar, é se pôr em movimento. Então, olha, quando você quebra a barreira inicial do fazer, você entra no modo ação e muitas vezes você continua naturalmente. Isso também funciona porque o nosso cérebro, ele evita esforço. Eu vivo falando isso aqui no canal porque o nosso cérebro, ele tem poder de decisão limitado. Então, ele tem uma energia limitada durante o dia.
Então, conforme você fica pensando, e se? Será que eu vou agora? Será que isso? Será que aquilo? Se você simplesmente falar, é só 2 minutos e ir fazer, você poupa a energia do teu cérebro. Porque, de fato, o teu cérebro, na verdade, ele é feito para sobrevivência. Ou seja, quanto mais energia ele poupar, melhor. E aí eu escrevi mais algumas coisinhas aqui, ó, que a área responsável por a gente tomar decisões e ter autocontrole é o córtex pré-frontal, aqui na frente da nossa cabeça. E essa área aqui do nosso cérebro, ela se cansa facilmente. Por quê? Porque tem a energia limitada. E aí, quando você pensa em tarefas muito grandes ou muito complexas, o teu cérebro, basicamente, ele ativa um sistema de defesa inconsciente, que te fala mais ou menos, evita isso. É muito difícil. Poxa, você vai gastar muita energia. Poxa, você vai cansar demais. E aí você faz o quê? Você procrastina. Mas quando você se propõe a fazer só 2 minutinhos daquela coisa, o teu cérebro pensa assim, só 2 minutinhos? Então tá bom. Não vou cansar tanto. Então pode fazer. E aí o que acontece? Você inconscientemente para de ficar dando tantas desculpas para você não começar algo. E é isso que eu comecei a colocar em prática. Tanto é que eu falei aqui em outros episódios que eu estava com muita dificuldade de manter pelo menos 5 vezes na academia. E essa semana eu consegui ir 6 vezes. Por que 6 vezes? Porque no domingo a academia aqui perto de casa é fechada. Ou seja, eu fui todos os dias que a academia estava aberta. Por quê? Porque eu comecei a aplicar essa regra dos 2 minutos. Então, quando eu pensava, tenho que ir na academia, eu pensava, então eu vou pôr só a roupa da academia. E aí, o que acontecia? Eu colocava a roupa para ir na academia, eu me olhava no espelho e pensava, poxa, já que eu tô pronta, eu vou ir. Então, olha só, é facilitar as coisas. É o que diz também no livro Hábitos Atômicos. Gente, vou colocar esse link aqui embaixo para vocês, desse livro, porque é o melhor livro sobre hábito e produtividade, foco, que eu já li na minha vida. Inclusive, foi por meio do livro Hábitos Atômicos que eu comecei a ter o hábito da leitura diária e mudou a minha vida. Sério, mudou a minha vida. Que livro maravilhoso. Inclusive, ele tá aqui, ó. É um desses brancos aqui. E, gente, que livro maravilhoso. Se você puder ler um livro, se você puder, assim, por exemplo, ter um livro que você não pode morrer antes de ler, é Hábitos Atômicos. Sério, ele é maravilhoso. Meu marido leu também e depois disso ele começou a adquirir o hábito de leitura, o hábito de estudo, várias outras coisas assim, porque a gente cumpriu o que o Hábitos Atômicos fala, que basicamente é pegue e faça logo, para de pensar, sabe? Faz um pouquinho, torne fácil. Então, é isso a regra dos 2 minutos, é tornar fácil e tornar não cansativo aquela coisa, sabe? Só fazer um pouquinho, só iniciar um pouquinho, porque hoje, vou falar pra vocês que hoje eu acordei e aí era pra mim fazer faxina, ter feito faxina no final de semana, né? No sábado ou ontem no domingo, porque eu gravo esse vídeo na segunda-feira pra soltar na segunda-feira, então ele é fresquinho. E agora são, acho que mais ou menos umas 4 da tarde. E sabe o que eu fiquei fazendo hoje? Faxina. Porque eu não fiz ontem, porque ontem foi dia de marmita, aí meu marido tava em casa, enfim, a gente saiu e foi uma correria, depois teve a igreja. E acabou que eu não fiz a faxina, porque eu decidi ficar com ele, a gente sair no culto e tal. E hoje eu pensei, poxa, teria que fazer faxina, né? Mas vai demandar muito tempo. O que eu fiz? Vou só varrer aqui a sala, passar um aspirador. Resultado, varri a sala, todos os cômodos, passei aspirador em todos os cômodos, passei pano, limpei os rodapés, limpei embaixo da cama, troquei a roupa de cama, limpei o banheiro, esfreguei o box, eu fiz um monte de coisa. Sabe por quê? Porque eu só emendava uma coisa na outra. Só mais isso, só mais isso. Só mais isso. E funcionou. Eu estou aqui cansada porque eu fiz uma baita de uma faxina hoje, porque eu usei essa regra dos 2 minutos. E quando a gente entra em ação, uma coisa vai levando a outra, sabe? Uma coisa vai levando a outra. Então, às vezes, talvez você crie conteúdo aqui para as redes sociais. E aí, poxa, te dá muita preguiça de se arrumar, principalmente mulher, né?
Mas se você pensar, ao invés de me maquiar durante 20 minutos, eu só vou passar uma máscara de cílios. É o exemplo que eu dei antes pra vocês. Passa uma máscara de cílios, você já tá na frente do espelho, já tá com a tua maquiagem ali, daqui a pouco você passa um corretivo, daqui a pouco você passa um batonzinho, daqui a pouco você já tá se sentindo melhor. Inclusive hoje eu tava acabada após faxina, eu terminei, era tipo umas 2 da tarde, e aí eu fui almoçar e eu tava muito acabada, assim, sabe? Tá, tomei um banho, daí eu fui almoçar e depois do almoço fui lá, escovei os dentes, pensei, cara, nem tô com vontade de gravar, mas eu só vou colocar outra roupa para me sentir melhor. Coloquei essa blusinha, coloquei uma calça mais tipo socialzinha só para me sentir melhor. Aí eu falei, já tô me sentindo melhor. Vou só passar uma base e uma máscara de cílios. Olha a base e a máscara de cílios. Já estava na frente do espelho, comecei a fazer, me senti melhor, minha autoestima aumentou, minha confiança aumentou e pensei, vou gravar. Então olha só como uma coisa vai levando a outra. Quando a gente estimula o nosso cérebro a pensar que as coisas que a gente vai fazer são fáceis ou que não vão demorar, a gente faz, sabe? Então a questão do deixar a procrastinação de lado, ou seja, vencer a procrastinação, o segredo tá aí, que é fazer um pouquinho, sem pensar. Por exemplo, tem um monte de louça na pia, graças a Deus na minha não, né? Se a tua tá com louça, você daqui a pouco vai lavar. Mas a minha não tá com nada. Por quê? Porque antes tinha, se eu não me engano, 2 xícaras e o potinho da minha marmita. Aí eu pensei, só vou lavar essa minha xícara. Lavei o resto da louça. Então, quando você coloca pro teu cérebro, é só isso que eu vou fazer, você sai da inércia e você continua na ação. E foi isso que eu comecei a colocar em prática nessa semana que passou. E por isso que eu consegui ir todas as vezes na academia. Inclusive a minha meta eram 5 vezes na semana, mas eu fui 6 vezes essa semana porque para mim, eu coloquei no meu cérebro, é só um pouco. É só isso, vou só fazer 3 exercícios, vou só fazer 20 minutos de cardio. E aí eu fui indo. Então, pega essa regra e leva pra tua vida, porque mudou a minha semana. Sério, nossa, eu não imaginava que eu ia conseguir 6 vezes na academia. Pra quem não tava indo, às vezes, 4 vezes, né? E tava indo pela assim, era uma peleja, pela força da obrigação. Olha, foi uma vitória, foi uma vitória. É a mesma coisa na leitura, na oração, na leitura da palavra também, sabe? Que nem ontem. Ontem eu fui no culto, ontem tava muito corrido, daí a gente foi no culto e eu tinha lido a Bíblia no culto, mas eu não tinha tido o meu momento com Deus ainda. Então eu abri no livro de Mateus, que eu tô lendo Mateus agora, eu acho que ontem eu li o capítulo 12, e eu pensei, só vou ler os primeiros versículos. Quando vê, eu já estava na metade, sabe, do livro de Mateus, no capítulo 12, se eu não me engano. Por quê? Porque é só começar. Porque realmente a gente começa a procrastinar tanto porque a gente fica pensando que a tarefa vai demorar muito, mas não, o que demora é a gente ficar pensando em como vai fazer ela, em quanto tempo a gente vai levar para fazer ela. Então o segredo dessa regra dos 2 minutos é realmente não olhar como um elefante gigante, como uma montanha enorme para você subir. Mas o segredo é você subir um degrauzinho, sabe? Eu vou subir 1 centímetro da montanha. Quando vê, você já escalou ela inteira e nem percebeu. E agora, só para compartilhar para vocês como foi a minha semana nesse desafio, que é a penúltima semana, se eu não me engano, do desafio. Então, gente, sobre o jejum espiritual eu tinha colocado para fazer uma vez por semana, né? Mas como eu comentei no vídeo passado, eu não fiz o jejum nem na semana passada e nem nessa semana por motivos de, se eu tivesse feito, ia ser por obrigação minha mesmo, fora que eu estava no meu período menstrual, que ele quase que uma semana ali, estava me sentindo mais fraca, enfim, não fiz. Então, academia eu fui às 6 vezes na academia, cardio eu fiz 3 vezes, a oração da palavra, oração e leitura da palavra eu fiz todos os dias, leitura e estudo também, né, do livro que eu tô lendo, que inclusive o livro que eu tô lendo agora é O Corpo Guarda as Marcas, li todos os dias. Minto, ontem eu não li ele, ontem eu li outro livro, que é A Morte de Ivan Illich. Inclusive, tô quase acabando, gente, que livro bom. Enfim,
Post no Instagram. Eu tinha colocado 3 a 4 vezes na semana, eu fiz 2, né? Mas pelo menos eu fiz 2. Tinha semanas que eu não estava fazendo nenhuma. Tenho que aplicar essa regra dos 2 minutos para outras áreas da minha vida. Mas é assim, quando a gente descobre algo novo, a gente aplica em uma área da nossa vida, vê que deu certo e aí vai replicando nas outras. Então, por exemplo, semana passada eu usei essa regra dos 2 minutos na academia. Hoje eu já usei ela para faxinar a casa. Amanhã, que é dia de gravação, eu vou usar para gravar, para criar conteúdo, por exemplo, Reels, enfim. Então, é sempre isso, sabe? O que faz com que a gente procrastine é o nosso excesso de pensamento, é querer fazer grandes coisas, mas o nosso cérebro, realmente, ele tem uma função de sobrevivência. Então, ele só quer pensar em parar de gastar energia ou gastar pouca energia, sabe? Então, realmente, a gente precisa driblar esse sistema do nosso cérebro e dá para ele insumos de que vai ser ligeiro, não vai ser dolorido, são só 2 minutinhos, vou só fazer essa coisa, vou só passar uma máscara de cílios, vou só gravar um story. Quando vê, você já está ali no modo ação e você continua naturalmente. Isso faz com que o teu cérebro gaste menos energia e menos poder de decisão de permanecer, porque você já vai estar realmente no modo fazedora e aí você vai continuar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, essa regra tenha feito tanto sentido para você como fez para mim e comece a aplicar isso, que você vai ver que o mais difícil realmente não é continuar, mas sim começar.